Vamos começar com uma imagem. Pensa numa carruagem do século XVIII, daquelas bem luxuosas, cheias de detalhes. Já parou para pensar na complexidade de um negócio desses? Quantos especialistas, quantos mestres artesãos seriam necessários para construir uma do zero? Há muitos. Um para madeira, outro para o metal, um celeiro para o couro. Exato, um pintor para o acabamento. A lista é enorme, e cada um com seu próprio conhecimento, sua própria oficina, e é exatamente nesse universo que a gente vai mergulhar hoje. Nossa análise é sobre a manufatura e a divisão do trabalho. Um conceito que virou o mundo da produção de cabeça para baixo. Isso muito antes das fábricas com chaminés e máquinas a vapor que a gente sempre imagina. A gente tem em mãos um material bem denso que investiga as origens, a estrutura e principalmente as consequências desse sistema. A nossa missão aqui é desvendar como essa nova forma de organizar o trabalho, como ela mudou não só a economia, mas transformou o trabalhador e a sociedade inteira. Perfeito. E para situar todo mundo, a gente está falando de um período longo, bem transformador. Vai mais ou menos da metade do século XVI até o finalzinho do XVIII. É um bom chão. Sim. E a manufatura nesse tempo é a forma, digamos, clássica de produção capitalista. Ela é a ponte, sabe? O elo perdido entre o artesanato medieval e a grande indústria que viria depois. Certo. O fascinante aqui, e a fonte deixa isso muito claro, é que não existe uma única receita de bolo para manufatura. Ela nasce de duas maneiras completamente diferentes, quase opostas, mas que no fim levam exatamente ao mesmo lugar. E uma dessas maneiras é justamente a da nossa carruagem, né? Exatamente. O material descreve como um capitalista, um empresário da época, decide reunir sobre o mesmo teto artesãos de ofícios diferentes, todos independentes. Então ele contrata o segeiro, o celeiro, o serralheiro, o pintor e coloca todo mundo para trabalhar junto no mesmo lugar. Isso. E no começo a coisa não muda tanto. Eles são essencialmente os mesmos artesãos de antes, só que agora dividem o espaço e trabalham para o mesmo patrão. Ok, até aí parece só uma mudança de endereço. Pois é, mas a mágica, ou a tragédia, dependendo do ponto de vista, acontece aos poucos. A fonte aponta uma transformação bem sutil. Aquele serralheiro, que antes fazia de tudo um pouco em metal, agora passa o dia inteiro fazendo só as fechaduras para as carruagens. Ah, entendi. Ele se especializa, exato. Com o tempo, ele começa a perder a prática, a habilidade de fazer outros trabalhos. Ele se especializa a um ponto que se torna unilateral. Espera aí, então o que parecia ser um superpoder, tipo ser o melhor do mundo em fazer uma única coisa, na verdade vira uma prisão. É uma ótima forma de colocar. O artesão ganha eficiência numa tarefa minúscula, mas pede autonomia, o ofício completo dele. É uma troca bem perversa. Ele deixa de ser um mestre serralheiro para ser só uma peça na engrenagem. É exatamente essa transformação. A manufatura, que começou como uma simples reunião de ofícios, lentamente vira uma fragmentação do processo produtivo. O que nos leva ao segundo caminho que você mencionou. Isso, que é o oposto do primeiro. Em vez de juntar ofícios diferentes, a outra forma de criar uma manufatura é pegar um único ofício e quebrá-lo em pedacinhos. Certo, faz sentido. Um processo de desmontagem em vez de montagem. O material dá algum exemplo prático disso? Dá sim. O exemplo clássico é a fabricação de agulhas. No sistema antigo, um único mestre artesão em Nuremberg, por exemplo, fazia tudo. Sozinho. Sozinho. Ele pegava o arame, endireitava, cortava, afiava a ponta, fazia o furinho para a linha, polia. Eram talvez umas 20 operações diferentes, uma depois da outra. Ele era o senhor de todo o processo. E como a manufatura inglesa, que era a vanguarda, mudou esse jogo? A mudança é radical. Em vez de um artesão fazendo 20 operações, a manufatura coloca 20 homens lado a lado. Cada um deles faz só uma daquelas operações. O dia inteiro, todos os dias. Nossa. Um só puxa o arame, o vizinho só corta, o terceiro só afia, o quarto só faz o furo. A agulha, que antes era o produto individual de um mestre, agora vira o produto social de um grupo de trabalhadores que, sozinhos, não sabem mais fazer uma agulha. Que loucura! Seja qual for o ponto de partida, o resultado final é idêntico. O mecanismo de produção cujos órgãos são os seres humanos
Essa imagem de órgãos humanos é muito forte. Vamos focar nessa pessoa, nesse órgão. Quem é essa figura central? O que a fonte chama de trabalhador parcial. O trabalhador parcial é a consequência direta disso tudo. É o indivíduo que passa a vida inteira executando a mesmíssima tarefa, simples e repetitiva, e do ponto de vista da produção, o resultado é espetacular. A produtividade explode, imagino. Imensamente. A fonte fala da virtuosidade do trabalhador detalhista. De tanto repetir a mesma ação, ele fica incrivelmente rápido e preciso. A oficina como um todo, esse trabalhador coletivo, produz numa escala que um artesão sozinho jamais sonharia. Mas o material que a gente tem oferece um contraponto fascinante, que me deixou pensando. Ele cita o exemplo do tecelão indiano. Ah, sim, é belíssimo. Sozinho, com um tiar super rudimentar, ele consegue produzir musselinas de uma fineza que ninguém igualava. É uma habilidade acumulada por gerações. O texto diz que isso confere a ele, assim como a aranha, uma virtuosidade completa. Isso me faz questionar. Essa especialização extrema é mesmo o único caminho para a maestria? Essa é a grande questão que o texto levanta. E é aí que entram as consequências humanas desse sistema. A fonte não economiza nas palavras, que são duríssimas. Ela diz que essa especialização aleja o trabalhador. Aleja. Pesado. Sim, converte o ser humano numa aberração, porque cultiva uma única habilidade à custa de reprimir todo mundo de outras capacidades. O indivíduo é literalmente dividido, fragmentado. Ele se torna o motor automático de um trabalho parcial. Imagino que não seja só a habilidade manual que é fragmentada. O conhecimento também, certo? O mestre artesão sabia o porquê de cada etapa. E agora? Exatamente. O conhecimento, a visão do todo, a inteligência, tudo isso que antes pertencia ao artesão, agora se concentra na oficina como um organismo, ou seja, vira a propriedade do capitalista. As potências intelectuais da produção se separam do trabalho manual. Ela se opõe ao trabalhador. Isso. E a fonte chega a citar uma passagem brutal de Adam Smith, que era o grande teórico da divisão do trabalho. Uau, vindo de Adam Smith isso deve ser forte. E o que ele diz? Smith observa que o homem que passa a vida executando poucas operações simples não tem como exercitar sua inteligência, e ele conclui textualmente que essa pessoa se torna, em geral, tão estúpida e ignorante quanto é possível a uma criatura humana. Chocante. Vindo dele que é visto como o grande defensor desse sistema, ele via isso como um mal necessário para a produtividade ou ele não se importava mesmo? A fonte sugere que era visto como um custo inevitável do progresso. A riqueza da nação estava acima da integridade do indivíduo. E essa divisão não para por aí. Ela cria uma hierarquia clara dentro da oficina. Como assim? As tarefas são classificadas das mais simples às mais complexas, e a isso corresponde uma escala de salários. É aqui que nasce, por exemplo, a categoria dos trabalhadores não qualificados, pessoas com tarefas tão simples que não exigem quase nenhum aprendizado. O que obviamente desvaloriza o trabalho delas. Imensamente. Certo, a gente entendeu a teoria, a filosofia talvez meio sombria por trás disso, mas como era na prática? Como essas oficinas funcionavam? O material nos apresenta duas formas principais de organização. Isso. Depois de entender a lógica do trabalhador parcial, a gente pode ver como ele se encaixa em dois modelos de manufatura. O primeiro é o que a fonte chama de manufatura heterogênea. Heterogênea? Isso. A lógica aqui é a de montagem. O produto final é um conjunto de componentes que foram produzidos de forma separada, independente. Tipo montar um Lego, onde as peças chegam prontas e alguém só junta tudo no final. É uma ótima analogia. O exemplo clássico do texto é o relógio. O que antes era a obra-prima de um único artesão, agora vira o produto de uma multidão de trabalhadores parciais. Tem o que faz a mola, o que faz os ponteiros, o que faz o mostrador. Cada um faz uma pecinha. Exatamente. A fonte até usa uma expressão em latim, membra disjecta. O que isso significa? Algo como membros espalhados. A ideia é que as partes do relógio são feitas em vários cantos, por especialistas diferentes, e só no final elas se encontram para formar um todo.
Nesse modelo, os trabalhadores nem precisam estar no mesmo prédio. Ah, interessante. Muitas vezes, eles trabalham em suas próprias pequenas oficinas, mas todos fornecendo para o mesmo capitalista. Entendi. E qual é a segunda forma? A segunda, que a fonte descreve como a forma mais perfeita, mais acabada da manufatura, é a manufatura orgânica ou sequencial. Orgânica? Sim, aqui a lógica é completamente diferente. Não se trata de juntar peças prontas. É um produto que passa por uma série de processos conectados, um depois do outro, em sequência. Ah, como no exemplo das agulhas que a gente falou. O arame passa de mão em mão. Exatamente. O resultado do trabalho de uma pessoa é a matéria-prima para a pessoa seguinte. Essa interdependência cria uma dinâmica nova. Ela impõe um ritmo, uma disciplina de tempo. Claro. A fonte destaca que produzir uma certa quantidade de produto em um tempo determinado vira uma lei técnica do processo. Se o homem que afia a ponta é lento, ele segura toda a linha de produção. Ele vira um gargalo. Exato. Isso força uma continuidade, uma regularidade, uma intensidade no trabalho que eram desconhecidas no artesanato, onde o artesão controlava o próprio tempo. E isso deve criar uma espécie de matemática da produção, né? Se uma etapa leva o dobro do tempo, você precisa do dobro de trabalhadores nela para a linha não parar. Perfeitamente observado. A manufatura é forçada a descobrir uma proporção numérica fixa entre os diferentes grupos de trabalhadores. Se eu preciso de 2 cortadores para cada um afiador, essa proporção vira uma regra da oficina. Ela cria um organismo com uma estrutura matemática. Sabe, ouvindo tudo isso, uma coisa ainda me parece um pouco confusa. Essa divisão do trabalho dentro da oficina não é só uma versão em miniatura do que sempre existiu na sociedade? Como assim? Quero dizer, a sociedade sempre teve padeiros, sapateiros, ferreiros. O trabalho de um criador de gado fornece o couro para o curtidor, que fornece para o sapateiro. Parece uma lógica parecida. Qual é a grande diferença? Essa é uma questão crucial, e a fonte é muito enfática. A diferença não é só de grau, é de essência. A analogia superficial enganosa. O ponto-chave para entender a diferença é perguntar o que conecta os trabalhos em cada caso. Ok. Na sociedade, entre o criador de gado e o sapateiro. A conexão é a troca de mercadorias. O criador de gado não produz couro para o sapateiro. Ele produz couro como uma mercadoria para vender no mercado. Para quem quiser comprar. Exato, o mesmo para o sapateiro. Ele produz botas, uma mercadoria, para vender no mercado. A força que regula tudo isso é o que a fonte chama de anarquia da concorrência, o jogo imprevisível da oferta e da demanda. Certo. E dentro da manufatura? Dentro da manufatura, a coisa muda completamente. O trabalhador parcial não produz uma mercadoria. O homem que afia pontas de agulha não vai ao mercado vender pontas de agulha. O produto dele não tem existência independente. Só o produto final. Só o produto final e coletivo de todos, a agulha pronta, é que vira uma mercadoria. Ok, entendi. Na rua, o sapateiro vende sapatos. Na oficina, o trabalhador não vende solas de sapato. Ele vende o seu tempo, a sua força de trabalho, para o dono da oficina. A relação é totalmente diferente. Exatamente. E se a conexão é diferente, a regulação também é. A lei que rege a divisão do trabalho dentro da oficina é a autoridade planejada, consciente e, segundo a fonte, despótica do capitalista. É um plano. E aqui o texto aponta uma ironia fantástica. Qual seria? A mesma consciência burguesa, os mesmos economistas que celebram esse planejamento detalhado e essa autoridade absoluta dentro da oficina como o auge da eficiência, são os primeiros a gritar contra qualquer tentativa de planejamento social da economia fora da oficina. Ou seja, Fora da oficina, qualquer regulação é um ataque à liberdade, à propriedade, à genialidade do indivíduo. é uma dinâmica de 2 pesos, 2 medidas, então. O controle total é bom quando serve ao lucro de um, mas é uma tirania se for proposto para organizar a sociedade. É incrível como essa mentalidade persiste. Precisamente. O despotismo na oficina e a anarquia na sociedade se alimentam mutuamente nesse sistema. Um parece ser a condição para o outro. Que jornada! Recapitulando, então. A gente viu como a manufatura nasceu de 2 formas opostas, juntando artesãos ou quebrando um ofício.
Vimos como ela criou o trabalhador parcial, especializando-o numa tarefa e, ao mesmo tempo, como diz a fonte, mutilando suas outras capacidades. Uhum. E, por fim, a gente entendeu a diferença fundamental entre a lógica planejada da oficina e a lógica anárquica do mercado na sociedade. E é fundamental lembrar o calcanhar de Aquiles de todo esse sistema. Sua base técnica ainda era frágil, a habilidade manual do artesão. O mecanismo inteiro, no fim das contas, dependia da destreza, da força e da rapidez de seres humanos. O que, segundo o texto, gerava um problema constante de insubordinação. O capitalista dependia desses trabalhadores habilidosos e eles sabiam disso. Exato. A fonte até cita um autor da época reclamando que quanto mais hábil é o trabalhador, mais teimoso e intratável ele se torna. E essa tensão nos leva à reviravolta final, a conclusão poderosa que o texto nos apresenta. E qual é? Pense no seguinte: um dos produtos mais sofisticados da própria manufatura foi a criação de oficinas especializadas em produzir as ferramentas para as outras oficinas. Uma oficina de ferramentas. A manufatura criando os instrumentos para si mesma. Isso. E essa oficina, que era o auge da divisão do trabalho manual, concentrando os trabalhadores mais habilidosos para criar ferramentas cada vez mais complexas, acabou dando à luz algo novo. As máquinas. As máquinas. E as máquinas, por sua vez, tornaram obsoleta a própria habilidade artesanal, que era a base de todo o sistema. A manufatura, ao aperfeiçoar o trabalhador como uma peça de um mecanismo, acabou criando um mecanismo objetivo de metal que tornaria essa mesma peça humana dispensável. É um ciclo que se fecha de forma brutal. E isso nos deixa com uma questão para refletir, que vai muito além do século XVIII. Se um sistema produtivo, no seu auge, acaba criando as ferramentas para sua própria superação, quais são as máquinas literais ou figurativas que a nossa organização do trabalho hoje está silenciosamente construindo?